Querido Padre Felipe, diácono da Mata, colaboradores na Sagrada Liturgia, meus irmãos e minhas irmãs aqui na nossa catedral e também aqueles que se unem a nós, pela fé, pelo coração, através do YouTube, acompanhando no canal da Paróquia São João Batista. Deus é bom sempre e nós nunca nos cansamos de proclamar esta verdade, esta certeza que nós trazemos em nossa vida. Deus é bom e gosta da gente. E porque gosta de nós, quer sempre o melhor para cada um de nós, mesmo quando nós não queremos o melhor para nós. E às vezes buscamos o pior para nós e também para os outros. Deus não se cansa de fazer o bem na nossa vida, mesmo quando nós não merecemos. E talvez seja justamente quando uma pessoa não merece, o momento que ela mais precisa que alguém lhe faça o bem. Na solenidade do batismo do Senhor, que hoje nós celebramos, nós encerramos o tempo do Natal e começamos o tempo chamado comum. O tempo comum nos é dado para irmos desenvolvendo na vida, no dia a dia, no cotidiano, aquela profunda experiência do tempo da festa do Natal e depois da festa da Páscoa também. E a experiência que o Natal nos trouxe é deste Deus que se interessa por nós que somos obra das suas mãos. Um Deus que não se esquece de nós. Como diz a Escritura, a mãe poderia esquecer-se do fruto de suas entranhas? E mesmo que houvesse uma mulher assim, eu não te esquecerei. Por isso, Deus que sonhou para cada um de nós, no momento da nossa concepção, uma vida feliz, uma vida santa, uma vida unida a Ele, vem até nós quando o pecado destrói este projeto, por assim dizer. Quando o pecado introduz em nós esta incapacidade de amar e de viver plenamente aquilo que Deus pensou. Deus não nos deixa abandonados no sofrimento da consequência dos nossos enganos. Mas Deus se faz solidário, Deus se aproxima. E se na festa da Epifania que celebramos domingo passado, nós reconhecíamos o Senhor na criança, colocada na manjedoura, envolvida em trapos, um Deus que entra dentro do que nós somos, uma humanidade marcada e danificada pelo pecado, para nos tornar aquilo que Ele é, capazes de viver a graça divina, a vida divina. E hoje, na solenidade do batismo, Deus nos manifesta, não mais na criança da manjedoura, mas no homem Jesus Cristo, a expressão da sua presença que vem para salvar, para restaurar a justiça. Quando Jesus se aproxima de João Batista, o nosso querido padroeiro, e João Batista diz: não, sou eu tenho pecado, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus diz: por ora, façamos desta forma, para que se cumpra a justiça.
Esta justiça é a redenção da humanidade, para que a humanidade pudesse voltar a viver o projeto original de Deus. Nós fomos feitos por uma felicidade, nós fomos feitos por uma solidariedade, porque somos membros da mesma família. E quando o pecado acontece e nós nos tornamos instrumentos de destruição, de exploração, de mágoa no coração do outro, isso é errado. Isso é uma injustiça. Quando você faz uma escolha que você sabe que vai danificar a sua vida, que vai te afastar de um caminho feliz, isso é injustiça. Não é certo com você fazer isto. Você não tem o direito de se destruir e nem de destruir outra pessoa. Esta é a injustiça que é fruto do pecado. Por isso, quando Jesus vem restaurar a justiça, Ele vem tirar-nos da prisão do pecado, para que nós, na mente, no coração, na alma, no corpo, pudéssemos entender o projeto de Deus e escolher o projeto de Deus, escolher as escolhas de Deus para nós. Então Jesus aceita o batismo para manifestar uma solidariedade com a humanidade. Jesus entra na realidade da humanidade. Ele não tem pecado, mas ele assume sobre ele aquilo que não é dele. Ele assume sobre ele os nossos pecados. Porque na medida em que ele assume em si os pecados, o seu ato de amor vai aniquilar os pecados, vai apagar os pecados. Jesus traz para ele a doença porque ele tem a capacidade de sarar esta doença. E é por isso que ele se submete ao batismo de João. O batismo de João, o batismo dos judeus, era um rito em que a pessoa expressava que ela tinha pecados, em que a pessoa manifestava um desejo de ser diferente. Mas quando a pessoa passava pelas águas no batismo de João, ela saía ainda com seu pecado, embora com um desejo de não vivê-lo. Jesus, ao assumir o batismo de João, ele diz que realmente existe uma condição de pecado no mundo. Existe uma doença no mundo. Existe, além da pandemia da Covid-19, outra pandemia que adoece os corações, que fragiliza o amor, que rouba a alegria e a felicidade da família. E esta doença do pecado somente será lavada na força da graça do Espírito Santo. Por isso, Jesus, ao passar pelas águas naturais, ele santifica as águas para que elas adquiram uma força sobrenatural, de tal forma que aquilo que a água natural faz no nosso corpo, as águas sobrenaturais do batismo realizam em nossa alma. A pessoa que passa agora pelo batismo de Jesus, que é o batismo no Espírito Santo, ela é limpa, lavada, é aniquilado o pecado da vida da pessoa, de tal forma que a pessoa emerge uma nova pessoa, capaz de receber o dom que o pecado nos havia roubado, a paz que vem da presença de Deus em nós. Se o primeiro pecado rejeitou a presença de Deus, o ato de obediência de Cristo feito homem aceita a presença de Deus. E ele comunica esta presença de Deus a quem o aceita,
como seu único Salvador, como seu Senhor. Jesus não é um guia espiritual. Jesus não é um guru esotérico. Jesus não é simplesmente um profeta para uma transformação social. Jesus não é um Messias do jeito que os judeus esperavam. Jesus é Deus, verdadeiro Deus. E por isso, como Deus, Ele realiza tudo aquilo que os profetas realizavam e mais. Ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a vida no Espírito. Todos aqueles que o aceitaram, Ele os tornou capazes de serem filhos e filhas de Deus. E nós vemos que com o batismo Jesus inicia a sua missão. E esta missão é vivida de um jeito e com um objetivo. A primeira leitura mostra o jeito de Jesus viver a missão. Jesus é o missionário do Pai. Jesus é enviado pelo Pai. Jesus, sendo Deus, se esvaziou-se na encarnação. Ele que era igual a Deus, se tornou submisso ao Pai na sua humanidade, para mostrar que esta submissão a Deus não é escravidão. Esta submissão a Deus é verdadeira liberdade. Porque a submissão a Deus é colocar-se debaixo daquele que nos ama e nos quer bem. A submissão, que é a escravidão, é nos colocarmos debaixo de algo que é menor do que nós, ou é igual a nós. A submissão aos poderes humanos é escravidão. A submissão ao pecado, que é menor do que nós, é escravidão. A submissão ao maligno, que é menor do que Deus, é escravidão. É idolatria. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres no amor. Por isso a primeira leitura mostra o jeito de Jesus. Ele não levantava a voz. Ele não agia com violência. Ele não ameaçava, ele não chantageava, como fazem certos grupos por aí, internet afora, em nome de Deus. Jesus era obediente ao Pai. E na sua obediência, Ele reabriu a porta que a desobediência de Adão e Eva havia fechado. Nele nós temos redenção. Nós não ganhamos o céu porque merecemos com as nossas obras. Nós herdamos o céu porque o Senhor nos mereceu com o seu santo sacrifício que nós renovamos no altar. As obras boas que fazemos não são para ganhar. As obras boas que fazemos são porque já ganhamos. É manifestação de gratidão. Uma pessoa, por exemplo, não colabora com a igreja para ter uma vantagem. Ela colabora porque reconhece que Deus já fez na vida dela. E a palavra nos mostra este caminho. E Jesus faz isso em vista de quê? Segunda leitura. Ele passou pelo mundo fazendo o bem, curando as pessoas, libertando as pessoas. Na proximidade de Jesus, as pessoas sentiam que era possível ser melhor, era possível abandonar os erros, era possível vencer o pecado e acreditar que nós podemos ser melhores do que somos. Na proximidade de Jesus, as pessoas acreditavam que é possível perdoar pessoas e coisas que eu não perdoaria humanamente. A proximidade de Jesus é proximidade de Deus. Se uma pessoa se aproxima de uma fogueira, automaticamente ela vai sentir o quê? O calor. Se uma pessoa se aproxima de Deus verdadeiramente, automaticamente ela vai sentir o amor.
E quem diz muito ser religioso e não ama o seu irmão, tem algum problema aí. Pode estar se aproximando de uma ideia de Deus, não do Deus verdadeiro. Uma ideia que a pessoa criou, segundo as suas conveniências, segundo as suas ideologias, segundo os seus interesses. O Senhor nos chama a esta proximidade e por isso nos deu o santo batismo. Pelo batismo nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Nós carregamos nesse vaso de barro imperfeito que nós somos, um dom precioso para oferecer ao mundo. Me lembro de uma história que escutei há pouco tempo, Dom Washington contando, e falava que no encontro algumas pessoas estavam lá, e um rapaz estava com uma xícara com café, e lá ia caminhando e alguém esbarrou nele. E naquela trombada, a xícara virou e o café se derramou. Uma pessoa que estava perto virou para ele e falou assim: por que você derramou o café? E a pessoa muito sem graça disse: porque alguém me empurrou. Eu falei assim: não, você derramou o café porque era café que você tinha na xícara. Se você tivesse chá, teria derramado chá. Se tivesse suco, teria derramado suco. Mas você tinha café. Cada um derrama aquilo que tem dentro de si. Quando houve o esbarrão em Jesus, no sofrimento da cruz, Ele derramou a redenção. O amor profundo que Ele trazia em nós. E nós o que derramamos? Quanta gente nessa pandemia tem derramado fel, amargor, intolerância. Quanta gente no momento tenso da sociedade tem derramado racismo, violência, agressão, fake news, mentiras. O cristão, por definição, é aquele que é cheio do Espírito Santo. É aquele que foi preenchido pela graça de Deus. Por isso, se nós temos que derramar algo neste mundo, temos que derramar o bem, a paz, o perdão, a compreensão, a tolerância e a confiança e a esperança em Deus. O que cada um de nós tem derramado na própria casa, quando somos contrariados. Feliz de um namoro entre cristãos, em que o rapaz e a moça derramam um para o outro, não as suas carências, mas derramam de fato este amor de Deus que receberam. Feliz o matrimônio de um casal cristão, que um derrama para o outro Cristo. Feliz a paternidade e a maternidade. Feliz as amizades em que nós, quando nos esbarramos uns aos outros, derramamos o bom perfume de Cristo que nós recebemos no batismo. A nossa presença nos ambientes que frequentamos os torna ambientes melhores ou piores, porque sempre é tempo, meu irmão, de mudar e melhorar. O futuro de uma pessoa não está no seu passado. Sempre é possível ser bom de novo. Buscar uma confissão, buscar um aconselhamento, buscar um novo caminho. O Senhor, mais uma vez, manifesta que não desistiu de nós e nunca desistirá. E Ele espera que nós não desistamos de nós também. Tem gente que às vezes erra e pensa assim, igual o futebol, perdido por um, perdido por mil. E por causa de um erro vai fazendo uma vida toda errada. Não. Deus nos oferece todos os dias o seu amor, o seu perdão
e a sua vida, uma vida nova, que nós saibamos acolher. Então, neste momento, eu convido cada um, que você gostaria de dizer ao Senhor hoje, diante desta compreensão do que é o seu batismo, do que significou a vinda de Cristo para a tua salvação, o que você gostaria de pedir ao Senhor? Então fale a Ele agora no seu coração, você que está em casa e você que está aqui.